Na noite de 15 de outubro de 1989, a pequena Blackwood, no estado de Oregon, ecoou com gritos que não eram de humanos. Gemidos longos, como uivos de criaturas ancestrais, ressoavam pelas ruas vazias 3 noites seguidas. A polícia vasculhou becos, florestas e até o antigo cemitério no limite da cidade. Nada. Nada além de marcas de garras no solo e um registro de energia paranormal 200% acima do normal. 10 anos depois, o prefeito ordenou o bloqueio de contas bancárias de moradores que falavam demais. E agora, você está aqui, perguntando-se: será que esses sons são apenas mais um boato? Ou alguém está ouvindo segredos que o próprio município pagaria para manter enterrados? Vamos desenterrar a verdade. Se sobrevivermos ao final desse vídeo. Naquela noite de outubro, os técnicos da polícia usaram detectores de radiação e câmeras infravermelhas. Mas o que capturaram nas gravações não eram sons nem imagens. Eram padrões geométricos em movimento, como se a própria atmosfera da cidade respirasse. Um dos agentes, Mark Hollister, jurou ter visto uma figura vestida de preto observando-o através de uma janela da casa abandonada da Rua Long. Quando voltou ao ponto de encontro, ele desapareceu, deixando apenas um caderno com desenhos de mandalas e uma única frase rabiscada: ele está com fome. No ano seguinte, a prefeitura de Blackwood aprovou uma lei municipal proibindo o uso de termos como entidades ou forças além do natural em relatórios oficiais. Enquanto isso, lojas de brinquedos começaram a vender bonecos de pano com fios saindo do pescoço, batizados de os Sussurros de Long. Crianças que os possuíam dormiam falando em uma língua gutural. Até que, em 1994, todos os fabricantes do brinquedo desapareceram em acidentes, curiosamente sem vítimas. Em 2001, um engenheiro civil chamado Elias Grant, contratado para expandir a rede de esgoto da cidade, descobriu túneis subterrâneos com paredes revestidas de um metal nunca identificado. Nas paredes, símbolos que lembravam hieróglifos maias misturados com códigos binários. Antes de entregar o relatório à prefeitura, ele postou em um fórum de arqueologia digital: eles sabiam que Stavitz por aqui. Eles precisam que continuemos ignorantes. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois, no mesmo local onde os gemidos ecoaram pela primeira vez, com as mãos enterradas até os pulsos em uma cratera de terra úmida. Pesquisas recentes revelaram que a família Grant, antepassados de Elias, foram perseguidos em 1692 por práticas de necromancia. Arquivos secretos da cidade mostram que, em 1989, a firma de advocacia da família do prefeito fez um contrato de 20 anos com uma empresa de acústica chamada SonorX. O mesmo ano, um sismógrafo na região detectou microterremotos coordenados durante as noites dos gemidos. O que aconteceu quando as máquinas silenciaram? Em 2010, um grupo de parapsicólogos auto-intitulados Caçadores da Verdade invadiu a antiga fábrica de Elias Grant. Lá, encontraram registros manuscritos com equações matemáticas que apontavam para um ciclo de 33 anos de atividade paranormal. Um deles, um jovem chamado Theo, enviou um vídeo no último minuto de sua vida. No fundo da gravação, um som grave e arrastado, seguido por sua voz ofegante. Eles estão abaixo da escola. Desde 1942. O vídeo foi hackeado e apagado antes que terminasse. Agora, mapas antigos da região revelam que Blackwood foi construída sobre o sítio de um templo indígena dedicado a um deus chamado O que Grita na Escuridão. Documentos desclassificados da CIA do final dos anos 1970 mencionam uma operação chamada Projeto Lamento, que usava frequências sonoras para influenciar mentes humanas. O que aconteceria se essas frequências colidissem com um ritual ancestral? Em 2023, um satélite de vigilância captou anomalias térmicas sob o cemitério da cidade, exatamente onde os primeiros gemidos foram ouvidos.
Um arqueólogo forense, doutora Lena Voss, descobriu que as marcas de garras no solo não eram de animais. Eram digitais de humanos, mas com dedos alongados e unhas em forma de lua cheia. Suas análises revelaram que o DNA encontrado pertence a ninguém. A chave do mistério pode estar no contrato assinado entre a Sonor X e a prefeitura. O termo 13º da cláusula 27ª menciona entidades não humanas como parte da infraestrutura de sustentabilidade da cidade. Enquanto isso, moradores que fugiram de Blackwood relatam sonhos recorrentes de uma criatura com 3 pares de olhos, sussurrando em sua língua nativa. A contagem regressiva começou no ano do primeiro gemido e terminará no ano do 10º sussurro. Hoje, a fazenda abandonada dos Grant, local do último sussurro, abriga um centro de pesquisas da empresa Sonor X, que afirma estudar fenômenos climáticos únicos da região. Câmeras de segurança capturaram por 17 segundos um grupo de homens vestidos de branco carregando algo brilhante. E então, o áudio das gravações é cortado abruptamente. E o que dizer dos 24 casos de amnésia coletiva registrados entre 1995 e 2005? Testemunhas falam de um homem de terno preto, com um distintivo dourado em formato de olho, visitando vítimas dias antes de seus episódios. E as 14 grutas subterrâneas mapeadas em 2016? Todas levam a um túnel que desce a 1.400 metros, exatamente onde desde 1901. A água da região contém uma substância orgânica nunca identificada, com propriedades semelhantes a um fungo que canta ao contato com luz ultravioleta. Mas o golpe mais perturbador veio quando um hacker chamado Kestrel 777 roubou dados de uma nuvem privada da prefeitura. Entre os arquivos, um vídeo de 1989 mostra o prefeito da época, James Wainwright, assinando um acordo com um homem mascarado usando uma máscara de barro, quebrada ao meio, revelando uma boca cheia de dentes afiados. A data da filmagem: 15 de outubro, mesmo dia dos primeiros gemidos. Análises por Fourier mostraram que as frequências dos gemidos correspondem exatamente às que, segundo mitos antigos, eram usadas para invocar espíritos de um povo que acreditava que a alma humana podia ser aberta com sons específicos. O que uma entidade ancestral faria se ouvir uma sinfonia de sua própria linguagem? Enquanto isso, um ex-funcionário da Sonor Hars, que pediu asilo político, revelou que o projeto não era sobre energia limpa, era sobre dominar a frequência de medo. Eles queriam literalmente vender medo em forma de ondas sonoras, usando a energia de algo enterrado sob a cidade. E a resposta final? Talvez esteja na profecia das tribos Kalapuya, ancestrais da região. Quando o uivo do caçador ecoar por 10 ciclos, o que dorme debaixo da terra vai exigir seu tributo. O 10º ciclo cairia em 2022. E o que aconteceu então? Na noite de 15 de outubro de 2022, o sismógrafo da região registrou uma oscilação de 8,3 na escala Richter, o maior da história de Blackwood. E no dia seguinte, 27 contas bancárias de moradores desaparecidos foram congeladas pela prefeitura. Alguém ou algo está calculando o tempo. E você, que está assistindo, já percebeu que o logotipo da Sonor X é uma mistura de um circuito eletrônico e um crânio humano? Apenas uma coincidência. Ou a marca de quem negocia, com mais de um tipo de poder. Agora, a pergunta final. E se os gemidos não são apenas um fenômeno, mas uma linguagem? E se a cidade inteira é um instrumento? E se... O próximo uivo vai ecoar não só em Blackwood, mas onde quer que haja quem acredite que segredos podem ser comprados. A resposta, como dizem os velhos de lá, está enterrada no mesmo lugar onde o primeiro corpo foi encontrado. Mas a chave para abri-la só funciona se você disser seu nome 3 vezes no espelho do banheiro às 3 da manhã. Ou, para os mais ousados, indo até a praça central e tocando o sino de bronze exatamente quando o primeiro vento do outono tocar suas folhas.
Mas cuidado. Nas versões mais antigas do contrato entre a prefeitura e a Sonor X, há uma cláusula secreta. A 14ª, mais precisamente. Em caso de ruptura do pacto, o município assume direitos sobre a alma do transgressor, por tempo indeterminado, sem direito à apelação. E enquanto você respira fundo para clicar em avançar, lembre-se, Blackwood não esconde um segredo. Ela contém um fogo, e fagulhas incandescentes ainda estão caindo, prontas para atear fogo onde quer que alguém ousar olhar demais para as sombras. A pergunta não é mais o que aconteceu. É o que ainda está acontecendo. E por que o relógio para quando às 11h59 da noite do 15 de outubro? Você acha que estes são apenas sons? Repare no que não está sendo dito. O que o prefeito fez com o dinheiro dos investidores? Porque a cidade não tem uma capela. E o símbolo que reaparece em todas as fotos. 3 círculos entrelaçados, quebrados por uma linha diagonal. A história de Blackwood é um quebra-cabeça onde cada peça que você acha que resolve só mostra um buraco mais profundo. E agora, enquanto a lua se põe, pergunto: o que você faria se descobrisse que o medo não é uma reação, mas um canal? Pense nisso enquanto ouve o eco da resposta. O uivo ainda não terminou. Ele só está descansando. E os próximos 33 dias até o próximo 15 de outubro podem decidir se Blackwood se torna uma lenda ou um aviso. Mas espere. Antes de seguir, olhe para o seu relógio. Quantos segundos passaram desde que você começou a assistir? Porque o tempo aqui parece diferente. E agora, o que acontece se eu disser que a última pessoa que viu o vídeo completo ainda não contou a história até o fim? Por quê? Blackwood não é um caso. É um convite. E a pergunta final, que o prefeito jamais respondeu. Quem é o verdadeiro dono daquela cidade? O homem no escritório? Ou o que respondeu aos gemidos? Você vai descobrir se durar até o final. Porque veja bem, enquanto você pensa nisso, o relógio da prefeitura está marcando 1 hora a menos que o mundo externo. E a próxima vez que o sino tocar, Blackwood estará esperando. Afinal, em um lugar onde o tempo se dobra e os segredos têm raízes, talvez o próprio uivo seja a resposta. E você está ouvindo o eco. Ou será que ele está ouvindo você? Vejam. O que a cidade de Blackwood esconde sob sua camada de mistério não é só uma entidade ancestral ou um plano dos poderosos. É a prova de que o sobrenatural e o financeiro andam de mãos dadas em um baile macabro. Se as entidades estão famintas, quem alimenta essa fome? E se o verdadeiro pacto assinado em 1989 não foi com criaturas das sombras, mas com mentes que transformam medo em moeda? Enquanto você fecha este vídeo, preste atenção. O relógio da prefeitura nunca marcou o mesmo tempo que o seu celular. Por quê? E se cada um dos 22 anos desde o primeiro uivo corresponde a um ciclo contado, não somente em minutos, mas em vidas? Essas perguntas não são teorias. São pedras lançadas em um lago calmo. Se você gosta de desvendar segredos que envolvem manipulação sonora e negócios obscuros, o Diário do Dinheiro investiga como cidades como Blackwood são usadas como laboratórios de poder. O link está na descrição, junto com o código dos 3 círculos quebrados que aparece no contrato da Sonor X. E a pergunta final, que o prefeito Wainwright jamais respondeu: quem assinou primeiro? O homem no escritório ou a criatura que assobia no ritmo do tempo faltante? Deixe seu comentário com a data em que você ouviu o primeiro gemido neste vídeo. E veja se o próximo comentário que aparecer será o seu nome, repetido em uma língua que a mente humana ainda não aprendeu a desvendar. O like não é apenas uma reação. É uma resposta registrada nos arquivos de quem está ouvindo. Afinal, em Blackwood, até o silêncio grita. E se você ainda não se inscreveu, pergunta-se: será mera coincidência ou parte do plano?